falar sobre o que é solo, né, as definições, como ele se forma, as características do solo. E na próxima vamos falar de atividades humanas que causam a degradação e a poluição do solo também. Para começar, o que é solo? Então, o solo é essa camada superficial da crosta terrestre. Então, o solo ele tem uma parte mineral e tem uma parte biológica, uma parte viva. Essa parte mineral é composta pela rocha matriz, que é a primeira rocha que deu origem a esse solo, pelos compostos inorgânicos que estão presentes, as partículas dos sedimentos que são trazidos pela água, são trazidos pelo vento, pela chuva, e a parte biológica, que é composta pelos micro-organismos. Nós falamos em sala, ainda tínhamos aula presencial, dos ciclos biogeoquímicos e comentamos sobre o ciclo do nitrogênio, que ele acontece no solo e a ocorrência dele depende de micro-organismos presentes, né, para fazer a conversão de nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados, na decomposição. Então, esses micro-organismos são extremamente importantes para o solo. Além disso, os outros seres vivos, como animais e plantas, também contribuem para a fertilidade do solo, para a ocorrência do solo e para algumas características que ele possa vir a ter. O solo, ele tem importância fundamental para a atividade humana, então ele tem importância ambiental, ecológica, social, econômica. Então, o solo, né, utilizado para a agricultura, é onde nós estabelecemos cidades, pavimentação, ele recebe, né, toda a nossa infraestrutura, no local onde a gente vive, as cidades são construídas, regiões, então ele pode ser alvo de disputas, né, econômicas também. Tem importância ecológica e ambiental, falamos aí do ciclo do nitrogênio, por exemplo, né, dentre outras atribuições. O solo é um recurso não renovável. Então, vocês já ouviram falar esse termo, né? Água é um recurso não renovável, combustíveis fósseis são recursos não renováveis, o solo também é. E ele é um recurso não renovável porque a construção, a formação do solo é um processo natural que leva milhões de anos, como nós vamos ver aqui. Então, a destruição do solo ao longo dos anos, a contaminação, né, processos de erosão, dentre outros que nós vamos ver na próxima aula, ele inviabiliza o solo em determinadas condições. Então, durante, né, algum tempo aí, impossível de determinar, dependendo da atividade, o solo ele se torna inviável, ele não consegue mais suportar infraestrutura, ele não é mais fértil para a agricultura, por mais que você faça a preparação desse solo de diversas maneiras. Então existe um ponto que o solo ele esgota, e após isso acontecer, esse solo não pode ser recuperado. Isso é muito grave, porque para ele se restabelecer de forma natural, leva muito tempo, um tempo que a gente não conseguiria esperar. Então, por isso a importância de saber como o solo é formado, saber os seus componentes e, principalmente, saber como as atividades humanas degradam o solo e como esse impacto ele pode ser amenizado. Ele pode ser recebido de uma forma menos grave pelo solo. Então, como que o solo é formado? O solo ele é formado a partir, primeiramente, de uma rocha chamada rocha matriz. Então, quando a gente pega o planeta, né, desde a sua formação aí, há bilhões de anos atrás, não existia solo, mas existia essa parte rochosa, né, lisa, limpa, nua, que não tinha deposição de nenhum tipo de ser vivo, até porque até então não existia nenhum ser vivo, depois que eles se desenvolveram, então não existia solo ainda. Então, como que começou essa formação? Lembrando que, dependendo do tipo de rocha matriz, temos diferentes tipos de solo. A característica dele depende da rocha matriz que ajudou na sua formação. Então, o que acontece? Agentes naturais, como o choque térmico, a água, o vento e os seres vivos, eles vão causando rachaduras nessa rocha matriz. Como que esses agentes naturais eles vão agir sobre essa rocha matriz? Choque térmico. Por exemplo, se você pegar uma água muito quente e colocar em um copo de vidro que está muito frio, você causa um choque térmico naquele copo. Então, temperaturas muito extremas, esse copo ele pode rachar ou ele pode quebrar. Então, as variações de temperatura ao longo dos milhões de anos aí, elas vão causando rachaduras nas rochas. A água, quando vocês já
colocaram uma garrafa de plástico, por exemplo, cheia de água no freezer e esqueceram, quando vocês vão ver, essa vasilha, essa garrafa plástica, ela arrebentou por conta da formação do gelo, porque quando a água passa do estado líquido para o sólido, ela aumenta de volume, então ela arrebenta, né? Ela causa rachadura na vasilha. Nas rochas é a mesma coisa, então a água ela infiltra nessas rachaduras já provocadas por outros agentes naturais, e aí quando ela congela, ela aumenta o volume e provoca uma rachadura ainda maior nessa rocha. O vento ele atua como uma lixa sobre as rochas, então ele vai passando sobre as rochas, vai esfarelando elas, e esses sedimentos originados aí desse esfarelamento, ele vai sendo levado, né, para outras regiões, formando o solo de outras regiões. E os seres vivos também, a decomposição de seres vivos gera substâncias que decompõem as rochas também. Então são substâncias que vão degradando a rocha, liberando partículas, ajudando na formação do solo. Então o solo começa a se formar assim, esses agentes naturais causando rachaduras nessa rocha matriz. Como segunda etapa, você vai ter o aparecimento, né, a presença de seres vivos chamados pioneiros. Então aqui, quando a gente fala de começo, né, do surgimento dos primeiros solos do planeta, já estamos num tempo geológico avançado, né, onde já existiam seres vivos, né, a variedade deles. Então bactérias, líquens e musgos, eles são organismos pioneiros. Eles conseguem se estabelecer em regiões inóspitas, onde as condições elas não são boas para a sobrevivência, mas mesmo assim eles conseguem, com muito pouco, sobreviver. Então, esses organismos pioneiros chegam nessa rocha que está sendo fraturada, sendo decomposta, e ali se estabelecem. A atividade desses seres vivos começa a gerar um processo de decomposição nas rochas. Então, pequenas partes dessa rocha vão se desfazendo e vão originando uma fina camada de solo. Então, aqui começa a aparecer essas primeiras camadas de solo nessa região inóspita, por conta da presença desses organismos pioneiros. Como terceira etapa, esses organismos pioneiros, eles favorecem o ambiente, então eles transformam o ambiente inóspito em uma região favorável à vida, que pode receber espécies que não conseguem sobreviver em condições muito extremas. Então, após, né, essa mudança do ambiente, chegam outras espécies de animais e plantas que vão se estabelecer no solo e ajudar na formação. A partir de quais processos? Decomposição da rocha, decomposição dos próprios organismos, que vão formando essas camadas aí, que vão aumentando a quantidade de solo. E por fim, quando esses organismos estão muito bem estabelecidos e você tem uma grande quantidade de árvores e arbustos, as raízes dessas árvores e desses arbustos vão penetrar nas fendas das rochas formadas por todos esses processos aqui e vão auxiliar ainda mais na fragmentação. Lembrando que é importante que o solo permita que as raízes dessas plantas consigam respirar. Então o solo não pode ser muito compacto, ele tem que ter espaços entre as partículas para permitir a circulação de gases, por exemplo. E aí, finalizado esse processo de formação do solo, é importante que vocês entendam que esse processo aqui, apesar de parecer bem simples, ele é muito demorado. Então, para se formar 1 centímetro de solo, leva até 400 anos. E para se formar um solo que seja favorável para a agricultura, pode demorar até 12 mil anos. Então, por isso que o solo é considerado um recurso não renovável. A sua formação, ela existe, ela acontece naturalmente, mas ela é muito demorada. Então, às vezes, a utilização de forma errada que a gente faz, de forma destrutiva que a gente faz do solo, ela é muito mais rápida do que o processo de formação. Então, ele não consegue acompanhar a degradação que a gente causa. Então, aqui finalizamos a nossa aula sobre solos. Lembrando que ela é a primeira parte da nossa matéria de poluição do solo. Então, na próxima aula, nós vamos falar de atividades humanas que degradam o solo e depois nós falamos de poluição e medidas de recuperação de solos degradados e contaminados. Vocês vão receber as atividades dessa semana pelos seus professores tutores. O link da apostila está aqui na descrição do vídeo. Se você perdeu a aula anterior, que foi sobre tratamento de esgoto, você pode clicar no link aqui acima para assistir. Então, nos encontramos nos nossos horários de monitoria.
Por hoje é só. Tchau!